Graça e paz do Senhor Jesus, estamos aqui novamente com a gravação de Mateus capítulo 10, um capítulo tão maravilhoso que eu não sei por onde eu vou começar e muito menos por onde eu vou terminar, porque a minha vontade é parar em cada versículo que está aqui e fazer uma pregação, porque aqui tem tanta coisa linda para a gente falar e o capítulo é tão longo e tão cheio de coisas que o Senhor revela ao nosso coração, que eu realmente estou assim, sem saber exatamente como reduzir tudo isso aqui, porque tudo isso aqui é muito importante. Mateus 10 é cheio de revelações poderosas do Senhor. Mas vamos começar esse capítulo dizendo o seguinte, como está começando. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Diga assim comigo, e chamando Jesus a mim. Fala seu nome. Chamando Jesus a mim, porque você é discípulo. Ele te deu, sabe o quê? Poder. Ele te deu poder. Para que ele me deu poder? Para tudo isso aqui. Para você ter autoridade sobre espíritos imundos, para você expulsar espíritos imundos e para você curar toda enfermidade e todo mal. Enfermidade é no corpo, o mal é na alma. Você recebeu poder. E como que eu vou exercer esse poder? Através dessa palavra. Quando você fala essa palavra, você libera o poder de Deus na vida das pessoas. Você libera o poder de Deus para que as pessoas sejam curadas, para que elas sejam saradas, para que elas sejam transformadas por esse poder que nos é dado. E continua, o nome dos 12 apóstolos são esses. Ele vai falar do primeiro, Simão, que foi chamado Pedro, André, o irmão Tiago. Nós já falamos sobre como ele chamou o André e o Tiago, né, que estavam pescando lá com o Zebedeu, largaram tudo, largaram família, parentela, sustento e foram seguir ao Senhor. João, seu irmão, alguns a gente sabe como o Senhor chamou, simplesmente passou, a maioria ele só passou, viu, o Senhor testificou no coração e ele disse, vem e segue-me. Nunca falou muito mais do que isso para todos os seus discípulos. Se você está esperando um grande discurso da parte de Deus para ele te chamar, então você está esquecendo de ler esse evangelho aqui. O Senhor só fala no seu coração, vem e segue-me. E você vai deixar tudo e vai segui-lo por amor ao nome dele. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, aquele que nós falamos no capítulo anterior, que ele era uma pessoa odiada, uma pessoa que roubava de certa forma, que exigia a força, tirava impostos dos judeus para dar aos romanos. Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão o cananita e o famoso Judas Iscariote, aquele que o traiu. É estranho, né, que quando fala o nome de Judas, ele já fala, aquele que o traiu. Nunca queira o seu nome colocado nesse nome aqui. Você, o seu nome escrito como aquele que o traiu. Ah, mas eu nunca traí Jesus. Será que não? Se você deixa de seguir ao Senhor, o que você faz? Você traiu ao Senhor. Ah, mas você não sabe o que aconteceu na minha igreja, você não sabe o que fizeram para mim, você não sabe como eu fui injuriado, como eu fui caluniado, como eu fui perseguido, como eu fui, sei lá, seja o que for o seu motivo que fez você abandonar o Senhor. Qualquer desses motivos, o seu nome vai estar aqui, no lugar do Judas Iscariote, aquele que o traiu. Não traia o Senhor Jesus. Você pode deixar de seguir um pastor, de ir numa igreja, mas você não pode deixar de estar reunido com as pessoas que pregam o nome do Senhor, que o amam e que o servem verdadeiramente em espírito e em verdade. Essa história, eu deixei de seguir ao Senhor, eu deixei de ir numa igreja, eu deixei disso, porque esse porquê nunca vai convencer o Senhor, porque não tem porquê.
Você tem que servir ao Senhor, porque Ele morreu por você, porque Ele deu a vida por você, porque Ele te salvou, porque Ele te remiu, porque Ele te deu vida eterna. Esse é o único porquê que interessa. Agora, porque homens te decepcionaram, porque a igreja não sei o que te decepcionou, isso é balela. Isso aí coloca o seu nome aqui no lugar do Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Não seja um traidor da causa do Senhor. Siga ao Senhor Jesus, independente de pessoas. Seu relacionamento com Deus é você e Ele. Você e Ele. Não fica olhando para a direita, para a esquerda, olhando para homens, porque homens certamente vão te decepcionar. O Senhor Jesus jamais, jamais vai te decepcionar. Não está contente que a sua igreja? Mude para outro rebanho, mas jamais abandone ao Senhor Jesus. Amém? Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para quem o Senhor veio? Verdadeiramente, Ele veio para os seus, como diz o profeta Isaías. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os judeus não receberam a Cristo como Senhor e Salvador. E Paulo disse isso com muita dor no coração. Eu vou deixar de pregar aos judeus e vou partir para os gentios, porque essa foi uma ordem que o Senhor deu a ele. Sorte de nós, os gentios, porque o Senhor nos alcançou. E azar dos judeus, né? Que ficaram, que tinham toda a promessa, que tinham todo preparado para que eles fossem os grandes pregadores desse evangelho. E eles deixaram esse privilégio para nós, para mim e para você. Não abra mão desse privilégio, porque pregar essa palavra é um grande privilégio que o Senhor nos deu. Aleluia! Curai os enfermos e de pregar dizendo: é chegado o reino dos céus. Jesus está dizendo isso há 2000 anos. É chegado, mais de 2000 anos, né? 2020 anos, 2022 para ser exata. 2022 anos atrás, desde aquela época o Senhor está dizendo: é chegado o reino dos céus. Cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscite os mortos. Como que eu ressuscito um morto? Todo aquele que está sem Cristo está morto espiritualmente. Como que eu ressuscito um morto? Pregando essa palavra. E quando ele aceita o Senhor Jesus, verdadeiramente ele é ressuscitado. Aonde? No seu espírito. Expulsem os demônios. Tem muito demônio por aí. Tem muito demônio. Você tem que estar sempre atenta, porque os demônios estão sempre querendo armar ciladas. Eles não podem nos tocar mais, eles não têm esse poder, mas eles ficam ao derredor, bramando como um leão, né? Vendo a quem eles podem tragar. Aqui não, em nome de Jesus. De graça recebeste, de graça dai. Quanto é que você está cobrando para pregar o evangelho? Você está cobrando para pregar o evangelho? Você não recebeu de graça? Então dê de graça. Dê de graça. Nunca, eu não quero, jamais, ter que pregar o evangelho cobrando alguma coisa de alguém, porque eu recebi de graça. Isso me enche de alegria, de paz, de amor no meu coração. Por que eu vou cobrar? Para dividir esse tesouro que é infinito. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. É a conta que não fecha nunca, sabe? Que só aumenta. Mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Essa é a conta que Deus faz com a gente. A conta sempre aumenta. O crédito sempre aumenta, não a conta, né? O crédito está sempre aumentando na presença do Senhor. Quanto mais você dá, mais você recebe. Faça isso de graça. Faça isso por amor à causa do Senhor Jesus. Não nem alforjes para o caminho, não tenha 2 túnicas, alparcas, bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Só o que o Senhor te promete é alimento. Grandes fortunas, grandes riquezas, casas para morar, muitas casas, casas de aluguel, casas, carros, não. O Senhor te promete alimento, nada além disso.
Em qualquer cidade ou aldeia que você entrar, procure saber quem nela seja digno e hospedai-vos ali, até que vos retireis. Quem é digno? Quem é digno? Aquele que está com os ouvidos abertos. Aquele que diz, eu quero ouvir sobre essa palavra. Eu quero ouvir sobre esse evangelho. Esse é o que o Senhor diz. Esse é digno. Pode ir lá, pode se hospedar lá, pode ficar lá por um tempo. Mas se a pessoa fecha os ouvidos e diz assim, você vem aqui para falar de evangelho? Eu não estou interessado. Esse você não tem que pregar. Você tem que fechar a sua boca, saia de lá e busque alguém que verdadeiramente esteja preparado, ouvidos preparados para ouvir o evangelho. É para esse que você vai pregar, para mais ninguém. Amém? E quando você entrar numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, torne para vós a vossa paz. Pega um paninho assim, ó, sacode, falei errado. Sacode o paninho e diz, eu preguei aqui, minha missão aqui acabou. Se eles não receberam, se eles receberem, a paz volta para você. Se eles não receberem, a paz volta para você também. De qualquer forma, você só ganha. Você nunca perde com Jesus, você só ganha. Mas você não pode deixar de pregar em lugar algum que você for. Aleluia! E se ninguém vos receber, nem escutar vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Como assim? Sodoma e Gomorra eram cidades totalmente promíscuas, totalmente deturpadas, faziam sexo ilícito, era homem com homem, mulher com mulher, mulher com animais, sexo grupal. Era uma coisa terrível, era uma coisa abominável aos olhos do Senhor. E o Senhor está dizendo, vai ter mais rigor para esses que não receberam o evangelho do que para cidades como Sodoma e Gomorra? Sim, é isso que a palavra está dizendo. E por quê? Porque talvez em Sodoma e Gomorra, ainda que debaixo daquela prostituição, debaixo daquela escuridão das trevas, eles ainda tivessem ouvidos para ouvir a palavra de Deus e se arrependerem. Mas essas cidades, aonde o evangelho foi pregado e que eles disseram, quem? Esse Jesus aí? Esse aí que cura? Esse que sara? Esse que expulsa demônios? Nós não queremos. Indiferença é pior do que pecado de prostituição. Ah, esse Jesus aí que você está pregando? Ah, eu já ouvi falar. Você já ouviu falar, mas você não o conhece. Porque enquanto ele não nascer no seu coração, enquanto ele não falar no seu coração, você jamais o conheceu. Saiba disso. Então, não haja com indiferença diante da palavra de Deus, porque mais sério do que pecado de prostituição é pecado de indiferença. É você ouvir a voz do Senhor e dizer, não, eu não quero. Eu não quero, Senhor. Pronto, acabou. Você está condenado. Aliás, você já estava antes. Você só continua condenado. Misericórdia. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. O Senhor aqui, ele nos dá prudência e ao mesmo tempo bondade. Inofensivo como as pombas significa que você vai dar o seu rosto para baterem, mas você vai ter uma astúcia de uma serpente e você, de repente, vai conseguir ganhar alguns para o reino do Senhor. Aleluia! Com muito amor e sem muitas palavras, apenas o seu gesto, a sua atitude. Pregue muito e, se necessário, use palavras, mas pregue muito mais com a sua maneira de viver, com a sua maneira de portar-se diante dessa palavra, porque essa palavra é poderosa para libertar os cativos. Aleluia! Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Tudo isso nós sabemos que aconteceu. Todos os discípulos de Jesus foram perseguidos. Todos os discípulos de Jesus morreram
de mortes terríveis, como ele também morreu. E você está esperando o quê desse mundo? Aplausos? Você está esperando o quê desse mundo? Glórias? O que você está esperando que o mundo faça com você? Exceto dizer que você é um louco, que você é um fanático, que você é um idiota, que você é um burro. Exceto isso que vão dizer de você, não espere muitos aplausos. Apenas aqueles que receberem ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas entenderão essas palavras. Muitos não entenderão. Então, muito cuidado, né? Sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. E você acha que esse tempo acabou? E você acha que foi só naquela época que eles eram levados à presença dos reis para que negassem a Cristo e assim não fossem mortos? Não foi só naquela época. Continua acontecendo até hoje. Até hoje somos odiados, somos perseguidos, não somos amados. Por quê? Porque essa é a palavra, ela tem que se cumprir na nossa vida. Se todo mundo achar que você é uma belezinha, ai que a belezinha, é porque alguma coisa você não está fazendo corretamente. As trevas não vão nos amar. As trevas não vão nos deixar quietos, sossegados. Eles vão nos perseguir, eles vão tentar. Não vão conseguir, é claro, mas vão tentar. Amém? Quando vos se entregarem, não vos dê cuidado como que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Quando eu fui começar a gravar esse capítulo, me chamou a atenção essa parte aqui. Você não vai falar, quem vai falar é o meu Espírito. E eu não fiquei estudando muito esse capítulo, apenas comecei a ler e o Senhor está conduzindo aqui as minhas palavras. Eu não preparei muitas coisas. Fica muito melhor quando eu não preparo. Quando eu preparo e estudo muito, não fica bonito. Mas quando o Senhor fala, verdadeiramente eu sei que o Senhor Jesus está falando com você. Amém? Que você o receba no seu coração hoje, que você entenda essas palavras. E diz assim: o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Isso aconteceu já, viu? E isso continua acontecendo. Quando alguém se converte na família, todo mundo se levanta contra ele, todo mundo começa a falar: para com isso, você ficou louco, você... Sabe, é uma perseguição um pouco velada, às vezes em alguns países ela é mais escancarada, mas acontece até no nosso meio. Quando você vê alguém se converter verdadeiramente ao Senhor Jesus e mudar de vida, parar de se sentar na mesa da bebedeira, parar de frequentar bailes, parar de se prostituir fora do casamento, parar com uma série de coisas, todo mundo fala: ficou louco? Como assim? Agora fizeram a cabeça dele, lavagem cerebral, como dizem, não é verdade? Mas saiba que é o Senhor operando e isso não vai mudar até que o Senhor volte para nos buscar. Eu vou parar por aqui hoje porque eu já falei 18 minutos e eu ainda tô no versículo 22. Mas a gente continua amanhã em nome de Jesus.